Gracias por la semana que passou, por tu bondade, por preservar nossa vida e por permitir-nos reunir-nos aqui nesta manhã para seguir estudando o tema de los mandamentos. Pedimos por sabedoria, necessitamos, ó Deus, de tua ajuda nesta tarefa. Pedimos tu bendição para cada irmão que todavia está em caminho e bendice a tu pueblo que no dia de hoje se reúne para estudar tu palavra e para adorar-te publicamente. Bendice a tu pueblo em nome de Jesus. Amém. Na semana passada começamos esse tema del sétimo mandamento: não cometerás adultério. Hemos visto a profundidade do pecado, não só não cometer o ato físico do adultério, pero vimos que biblicamente Jesus nos mostra que isso empieza en el coração, empieza a ser alimentado o desejo de cometer adultério, assim como também a prática de outros pecados que encontramos mencionado em la enseñanza de los demás mandamentos. Hemos leído o texto de Éxodo, capítulo 20, versículo 14, que diz justamente: não cometerás adultério. Depois, hablamos que mais allá do ato físico do adultério, esse mandamento proíbe uma ampla gama de pecados: a fornicação, a pornografia, as fantasias impuras, a impureza e lascívia de maneira general. Hablamos de práticas sexuais contrárias ao desenho de Deus, ao desenho original. E hablamos que o mandamento não cometerás adultério não é solamente um mandamento que proíbe, pero tem também um chamado à santidade. Há o hecho de la verdade de la proibição, pero também é um chamado à santidade, é um chamado a viver a vida matrimonial e a sexualidade dentro do desenho original de Deus para a humanidade. Depois hablamos de la pureza, de la castidade como dever universal, hablamos de la fidelidade conjugal e amor ativo no matrimônio. Hablamos acerca do amor sacrificial, como disse Pablo em Efésios, que o marido deve amar a sua mulher como Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela. E a esposa, o apóstolo Pablo disse que a esposa também deve amar a seus maridos. Su marido. E aqui tratamos do dever do sexo dentro do matrimônio. Bueno, hoje vamos seguir com o tema tratando do companheirismo e do apoio mútuo no contexto do matrimônio. O matrimônio é uma instituição criada por Deus, uma sociedade de vida, onde a esposa e o marido devem compartilhar seus bienes, suas preocupações, seus sonhos, êxitos e fracassos. Deve ser como
o autor de Eclesiastés, capítulo 4, de 9 a 12, Salomão habla de uma cuerda de 3 dobleces que não se rompe pronto, ou seja, o esposo, a esposa e Deus. Isso implica em uma simpatia em las aflicções e um desejo de suportar as debilidades uno del outro. Mira, quando ocorre um casamento, temos 2 pessoas com histórias de vidas completamente distintas. Completamente distintas. Com uma criança distinta, uma cultura, a vezes, com suas distinções também. Por exemplo, eu sou de la região noreste de Brasil e minha esposa sureste. Então, há diferenças culturais, há diferenças em la criança, em la família, em la cultura ao redor onde cada um de nós crescemos. E quando então casamos, vamos a compartilhar toda uma história de vida com outra pessoa. E há que ir fazendo ajustes ao longo do tempo, porque se tratam de duas pessoas distintas, com desejos, com sonhos, com experiências, com habilidades, e que agora se comprometem a caminhar juntos. E para que salga bem, há que ir se ajustando pouco a pouco. Um exemplo: a vezes, lhe gusta certo tipo de comida e a outro tipo de comida. Então, há que ir ajustando detalhes em la vida diária ao longo do matrimônio. Há que ir compartilhando, há que ir construindo uma relação de confiança mútua para que o matrimônio pueda seguir adiante. E se são crentes, se os dois são crentes, são cristianos, então, además de estes ajustes, devem fundamentar sua relação com base nas Escrituras. Tener as Escrituras Sagradas como la guia para a vida matrimonial. Então, neste caso, además de compartilhar seus bienes, vão a compartilhar sua fé, vão a compartilhar das Escrituras, vão ter que criar um hábito, se não têm, de ler as Escrituras juntos, de orar juntos, desarrollar a prática del perdão em las relações. Há que desarrollar a prática de reconhecer quando comete seus erros e pedir perdão, seja a esposa com o marido e o marido com a esposa. Há que compartilhar do culto público, como um matrimônio com seus filhos, se Deus assim bendice com seus filhos. Então, o companheirismo e o apoio mútuo fazem parte do desenho original de Deus para a família, para o homem e a mulher. Pero además do companheirismo, há também a criança e a educação de los hijos. O matrimônio é o fundamento para formar uma família em el temor e en el conhecimento de Deus. Os padres têm o dever de criar a los hijos em disciplina e amonestação do Senhor. Efésios capítulo de número 6,
o apóstolo Pablo ensinando a esses irmãos, capítulo 6, versículo 4, disse: E vosotros, padres, não provoqueis a ira a vossos hijos, sino criad-los em disciplina e amonestação del Senhor. Ou seja, os padres, assim como os padres levam seus hijos à escola para que estudem, levam seus hijos a uma tienda para comprar roupas, também devem levar seus hijos a conhecer a fé que têm. Então, encaminha os hijos também a la vida de la igreja, hasta que chegue o ponto em que os hijos compreendem o evangelho e fazem sua pública profissão de fé. Ou seja, é um momento em que os hijos que foram criados em la disciplina e amonestação do Senhor, estudando a Bíblia com seus padres, orando com seus padres, convivendo com os irmãos em la igreja, eles chegam um momento em que dizem: bueno, hasta aqui eu vim a la igreja porque mis padres me han traído aqui, pero agora, de aqui adelante, eu vengo porque eu lo creio que Jesus é meu Senhor e Salvador e compreendo as Escrituras, e aqui estou por vontade própria, não mais porque meu papá disse que eu tenho que vir, pero agora vengo porque amo a Deus como meu papá e minha mamá. Então, o matrimônio é este primeiro ambiente donde os hijos vão aprender acerca de que é someter-se a uma autoridade, que é respeitar a padre e madre, e também que é a fé que meus padres creem. Então, dentro do desenho de Deus para o homem e para a mulher, dentro do matrimônio, em alguns casos, que Deus dá a bendição de ter hijos, então, tem os padres esta responsabilidade. Agora vem o tema de la castidade em la solteria e em la viudez. O chamado a la pureza não é exclusivo de los casados. Aqueles que vivem em solteria ou viudez também são chamados a uma vida de castidade e dedicação a Deus. Pero aqui há que entender uma coisa. Há que entender a castidade como um dom. Deus ha dado um dom para certas pessoas permanecerem solteiras toda a vida. E ha dado também esta capacidade para aqueles que um dia foram casados, pero por alguma razão se encontram viudos. Mira, César, está caindo el abanico. Pero vamos a ver que disse o apóstolo Pablo em sua primeira carta a los Coríntios. Primeira carta do apóstolo Pablo a los Coríntios, capítulo 7, versículos 7 e 8, e depois versículos 32 e 34. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo,
pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que está quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quede-se sin casar, ou reconcilie-se com seu marido. E que o marido não abandone a sua mulher. Eu leí del 8 hasta 11, pero vamos a leer el versículo 32 hasta 34. Quisiera, pues, que estuvieses sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor y cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en su cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Aquí tenemos el apóstol Pablo hablando de la castidad como un don de Dios. Pero esta castidad, como dice, es un llamado a la pureza, que não é um chamado exclusivo para os casados. Os casados e os solteiros que são cristianos devem manter-se abstendo-se destes pecados sexuais. Não é porque um é solteiro que vai cair em la prostituição, vai seguir uma vida de pecado que desonra a Deus. E se assim lo hace, me parece que não é um cristiano comprometido com Deus. Se uno se diz cristiano, então há que seguir a enseñanza bíblica. Os solteiros, aqueles que não têm, digamos, o dom de permanecer solteiro, devem casar-se, como disse o apóstolo Pablo no texto de 1 Coríntios que acabamos de ler. Pero, como disse há pouco, há pessoas que se casaram e por alguma razão se quedaram viudos ou viudas. E o conselho do apóstolo Pablo é que se mantenha assim. Não é que o apóstolo seja contra o matrimônio, não. Pero o apóstolo reconhece que, por outro lado, o apóstolo reconhece que se não têm dom de continência, casem-se, pois melhor é casar-se que está queimando, que está fornicando ou cometendo qualquer outro pecado para satisfazer-se nesta área. Quando falamos de um chamado à la pureza para os solteiros e para os que estão em uma condição de viudez, estamos falando também de evitar a tentação. Para aqueles que não têm o dom da continência, como disse Pablo, o matrimônio é o remédio divinamente ordenado para evitar a fornicação. Dice
en el versículo 2 de 1 Coríntios capítulo 7, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Dios no nos ha dejado solos quando toca a esse tema. Deus nos ha dado as instruções. Deus ha estabelecido o matrimônio para que o homem e a mulher puedan disfrutar-se mutuamente neste tema de la relação íntima. Pero fora de isto é pecado. Fora do matrimônio é pecado. César havia perguntado na semana passada acerca de la poligamia, não? E no contexto do Antigo Testamento. E de hecho, podemos ver, por exemplo, Davi tinha suas mulheres, pero tinha suas concubinas. Salomão também. Qual outro patriarca também tinha? Pero como se aplicava então este pecado, não cometerás adultério, se a sociedade de aqueles dias permitiam que o homem pudesse ter mais de uma mulher? Jacob tenía varias mujeres. Sí. Entonces, en ese contexto, no solo del pueblo de Israel, pero los pueblos a su alrededor también tenían esta costumbre, esta práctica. Entonces, lo que el mandamiento prohibía era tener, en el caso de esos que tenían esposas e concubinas, eles não poderiam ter relações com outras mulheres casadas. Então, havia limites estabelecidos, uma vez que era permitido essa prática de relação poligâmica. Então, não era uma coisa, digamos, livre que poderia ser se o que queria. Não funcionava dessa maneira, pero há que ressaltar uma coisa: o desenho original de Deus antes da caída não era este. Deus havia criado um homem para uma mulher, pero a caída distorciona a criação original de Deus. E por lo tanto, aunque culturalmente se permitia, se aceitava, pero havia limites, havia principalmente entre o povo de Deus, havia os mandamentos que poniam as coisas em ordem. Aí. Agora, Pastor, sí. En el caso de David, el haber él cometido adulterio, con Betsabé, fue porque ella estaba casada con otro hombre. Que si ella hubiese sido parte de la red de él, no había problema. Não culturalmente. Ok, sí. Culturalmente não tinha problema nenhum. Agora, me gostaria de avançar para considerar os fundamentos teológicos da ética sexual. A profunda demanda divina de pureza e fidelidade no matrimônio não é arbitrária, se enraiza em verdades teológicas profundas que revelam o caráter de Deus e seu plano para a humanidade. E aqui vamos a mencionar outra vez o desenho criacional de Deus para o matrimônio. O matrimônio não é uma invenção humana, não é uma construção cultural, social, é uma instituição divinamente estabelecida por Deus no huerto del Edén, antes da entrada do pecado no mundo.
Gênesis capítulo 1, vamos a ler, versículos 27 y 28. Voy a pedir a César que lea, por favor. Dice: y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Gracias. Mais adelante, en el capítulo 2, versículo 24, el autor de Gênesis detalla essa união. Dice: portanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. O sea, este es el diseño, el modelo original, una unión monógama, heterossexual y vitalicia. Así es, así fue estabelecido por Dios. Pero la cultura de nuestros días ha distorsionado completamente esse desenho original. Hoje dizem que a família pode ter outras formas. Pode ser constituída por 2 mulheres, 2 homens, pode ser um homem com várias mulheres. É o que chamam de amor fluido, não sei, poliamor, alguma coisa assim. E por aí vai. Sim. Vamos a ver cuando el amor se ataque, entonces. ¿Ah? Cuando el amor se ataque, entonces será amor atacado. Sim. E solamente revela para nós como que a sociedade hoje está completamente leja do princípio original de Deus. Então, o que temos aqui são, nesses versos de Gênesis, que César ha leído e o que leí também, temos aqui os propósitos principais dessa instituição divina: companheirismo mútuo, a procriação, a extensão do reino, e servir como um reflexo de amor e fidelidade pactual de Deus mesmo com a humanidade. Então, a ética sexual, portanto, não é só sobre o que hacemos com nossos corpos, sino sobre como honramos este desenho criador. E hoje, esta história de nossos corpos ha tomado parte de um discurso, né, que onde afirmam mi cuerpo, mis reglas, não? Dizendo assim: bueno, eu hago lo que quero, el cuerpo es mío, entonces lo hago, yo hago lo que quiero. Pastor, pero ahí está el problema, porque la cultura de hoy, o sea, la actual, tiene en su mente la idea de que su cuerpo es suyo. Cuando, si somos honestos con lo que la Biblia nos muestra, el cuerpo que tenemos, que usamos, no es nuestro realmente, es de Dios. ¿Sí? Y el que pone las pautas para el uso del cuerpo es Dios. Y precisamente valiéndose de esa idea de que el cuerpo es mío, vemos entonces todos los desmadres que se cometen por esa idea errónea. Exato. Mira, e aqui há uma coisa importante. Nós não somos Deus. Nós somos criaturas. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, pero não somos Deus. Então,
Deus é o único que pode dar a vida e que pode quitá-la. E por ser Deus, estabelece as regras de como uno deve viver em sociedade. Aqui hablamos deste desenho criacional de Deus. Pero o tema de la imagen de Deus en el hombre trae aí o tema de la dignidade humana. E a teologia subraya que a ética sexual se basa em nossa condição de seres criados à imagem de Deus, a imagem e semelhança de Deus. Que, apesar da caída, o ser humano conserva esta imagem, aunque manchada por el pecado. E por isso, o ser humano tem uma dignidade inerente, que exige que a sexualidade, esta dignidade inerente exige que a sexualidade se exerça de maneira que honre tanto ao Criador como a nossa própria natureza e a la de nosso prójimo. Então, eu devo tratar de honrar a Deus com o que eu hago com esse corpo que Deus me deu. E quando hablamos dessa dignidade humana, por el hecho de ser humano haver sido criado à imagem e semelhança de Deus, então esta dignidade inerente exige que a sexualidade seja exercida de maneira que honre tanto ao Criador como a nossa própria natureza e a la de nosso prójimo. Então, aqui viene discussões como, por exemplo, o abuso sexual dentro do hogar, a mulher como objeto sexual. Tudo passa por esse tema da dignidade humana que cada um de nós temos de parte de Deus por haver sido criado a sua imagem e semelhança. E como estamos tratando desse tema da sexualidade por conta do 7º mandamento, então temos que estar consciente que o pecado sexual desfigura esta imagem, degradando ao ser humano e corrompendo a pureza do desenho original de Deus. Mira a sociedade de la maneira como está hoje, onde vemos o crescimento da prostituição, da pornografia, de uma série de relações aí nesses novos formatos, digamos, de família, propuesto por essa cultura woke, como desfigura a imagem do homem e da mulher. E isto afeta e corrompe o desenho original de Deus. Corrompe e distorciona o que Deus havia planeado inicialmente. Vamos a ler Romanos capítulo 1, versículo 24. Por lo qual também Deus los entregou a la inmundicia em las concupiscências de sus corazones, de modo que desonraram
entre si sus próprios cuerpos. Aqui, o apóstolo Pablo está falando de uma série de pecados em que, nesse capítulo 1, a partir do versículo 18, de uma série de pecados em que os seres humanos se foram metendo cada vez mais e Deus ha manifestado sua justiça ao longo da história, muitas vezes dando a permissão para que o ser humano siga seu próprio coração, uma vez que ele elegiu seguir seu próprio coração. É isso que querem? Então, sim. E como dissemos de maneira popular, um dia a fatura chega, não? De alguma maneira, vamos a sentir o peso das decisões que tomamos. Pero mira, se parássemos por aqui, poderíamos dizer que, bueno, não há esperança. Se isso é parte da natureza humana, essa vida de pecado sexual de las mais variadas formas, então estaríamos entre os mais desesperados neste mundo. Pero há uma esperança. As escrituras sempre apontam a esperança. A esperança está em Cristo Jesus. A redenção do pecado está em la obra de Cristo na cruz del Calvário e em la obra do Espírito Santo em aplicar a salvação ao pecador. Então, esse é o seguinte ponto: a redenção em Cristo e a obra do Espírito. Reconhecemos que, devido à caída, nossa natureza pecaminosa nos faz incapazes de cumprir plenamente esse mandamento por nossa própria força. Juan capítulo 3, que diz? 3:3. Evangelho de Juan capítulo 3, versículo 3. Quem encontrou pode ler, por favor. Juan 3:3. 3:3. Respondió Jesús y le dijo de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Bueno, esta afirmação de Jesus está no contexto do encontro que Jesus tem com Nicodemos, líder religioso da época. Pero esta afirmação de Jesus se aplica à vida em vários aspectos. E aqui, dentro do tema que estamos tratando, é onde podemos tomar esse verso para dizer que só podemos vencer o pecado por la graça do Senhor. E isso ocorre quando ocorre o novo nascimento, a regeneração, que é o momento quando o pecador escuta o mensagem do Evangelho e o Espírito Santo obra em seu coração e mente de forma que ele entende que é pecador e que necessita de um Salvador. Então, nesse momento, podemos vencer o pecado, as tentações, não por nossa própria força, pero por la presença do Espírito Santo obrando no coração do creyente. Nós sabemos pelas Escrituras que Cristo vino para restaurar a imagem de Deus no creyente. E o Espírito Santo é quem nos capacita para viver uma vida de pureza. Então, isto é verdade em todas as áreas da vida, é verdade em relação a todos os 10 mandamentos. Nós somos capazes de adorar
a Dios y de cumplir todos los mandamientos sin la gracia del Señor manifestada en nosotros a través de la obra del Espíritu Santo. No somos capazes. E se somos sinceros com nós mesmos, nós sabemos quais são as áreas débiles de nossa vida, sabemos onde somos mais débiles delante da tentação. E para ser aún mais sincero, sabemos que muitas circunstâncias da vida, onde não temos clareza, e no momento da pressão, a tendência natural do coração que não tem a Cristo, ou aonde lo que tem a Cristo, pero que não está firme, não sigue crescendo na comunhão com o Senhor, a tendência é satisfazer a essa angústia ou a lo que está sentindo em seu coração em la prática do pecado. É aí que vamos, quando estamos bajo la pressão e não depositamos nossa confiança completa em Cristo. Então, não é solamente o não cristiano que vive pecando, nós pecamos também, pero o creyente, diferente de outros que não têm a Cristo, não tem o Espírito Santo habitando em seu coração, é que nós não temos prazer em pecado. Vamos cair em algum momento de nossa caminhada cristiana, sempre vamos a cometer pecados, pero o cristiano, quando peca, reconhece seu pecado, se arrepende de seu pecado e pede perdão a Deus por seu pecado. E a obediência ao sétimo mandamento não é um caminho de mérito para ganhar a salvação, é um fruto, é uma expressão de gratitude e o amor de um coração redimido. E o apóstolo Pablo, escrevendo aos Gálatas, vai dizer: andad em espírito e não satisfagais os desejos de la carne. Vamos ler Gálatas capítulo 5, o versículo 22 e 23, que sigue ao verso que mencionei de 5:16. Pode ler, César? Sí. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Graças. Qual é o ponto aqui? Se não podemos vencer o pecado, se não temos a força de cumprir o sétimo mandamento, o ponto aqui é que o Espírito nos ajuda. E quando andamos no Espírito, à medida que vamos caminhando, o Espírito produz em nós o fruto do Espírito. E aqui temos esta lista conhecida: amor, gozo, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansedumbre e templança, que são essenciais para a pureza sexual. Irmãos, há uma verdade bíblica que devemos tomar em conta, e a verdade é que nosso corpo foi comprado por preço. Agora, nosso corpo é templo do Espírito Santo e, por lo tanto, deve ser usado para a glória de Deus. Isto cambia tudo.
quando lo entendemos e quando lo aplicamos a nossa vida. Eu tenho um corpo dado por Deus, fui alcançado por a graça salvadora de Deus, para viver de maneira que glorifique a Deus em todo lo que hago. Em los momentos buenos de la vida, em los malos momentos de la vida, eu tenho que reaccionar de maneira que Deus seja glorificado. Avancemos um pouquinho mais para o último ponto de esta enseñanza. O último ponto tem que ver com a luta cristiana e as aplicações da verdade bíblica. Hermanos, não seria correto eu como pastor ou qualquer outro pastor falar de um tema como este sem reconhecer que a lo largo de nossa vida nós somos tentados de diversas maneiras. Não é porque somos cristianos ou porque uno é pastor que não sofre as mesmas tentações que um não cristiano. Nós somos seres humanos iguais em la natureza física. Todos nós estamos marcados por el pecado. Fuimos regenerados por la gracia de Deus, pero la lucha permanece. Deus não quita la lucha quando uno se convierte. Esta teologia que existe por aí, que diz: viene a Cristo e todos tus problemas estão resolvidos, não é bíblica. Pablo ha passado por tentações, ha sofrido. Os primeiros cristianos sofreram muitíssimo por causa de sua fé em várias áreas de sua vida. A lo largo da história da igreja, vários homens e mulheres cristianas seguiram lutando contra várias tentações, lutando contra as limitações físicas, lutando contra a enfermidade, e não quer dizer que não tinham fé. Eles lutavam porque tinham fé. Sabia que a vida não estava, não funcionava da maneira como Deus havia planeado, pero que poderiam lutar tendo a Deus habitando em nós. Então, compreender a profundidade desse sétimo mandamento nos leva a aplicações e considerações quanto a esta luta permanente, ou seja, a realidade persistente da tentação. E hoje, muito mais que em algum momento de nossa vida, porque hoje, com a internet, tem acesso a um montão de coisas buenas e malas. Então, o crente deve ser consciente de que a tentação de la impureza sexual é uma realidade constante. E Satanás, nosso adversário, como disse o apóstolo Pedro, anda ao redor buscando a quem devorar. A sutileza do pecado é muito grande. Pode disfarçar-se em nossas mentes, afectos e, por lo tanto, exige vigilância constante. O próprio Senhor Jesus advertiu dizendo: velad e orad, para que não entreis em tentação. O espírito a la verdade está dispuesto, pero la carne é débil. E por isso devemos vigilar
e orar. Agora, o seguinte ponto é que há